Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a simulação do restante da Série B, já que está na reta final da Série B, né? Já está na 31ª rodada, já aconteceram diversos jogos dessa 31ª, então está chegando o momento decisivo dessa Série B. Já fazia um tempinho que a gente não fazia alguns vídeos aqui para o canal, então eu decidi que eu vou simular nesse vídeo daqui a tabela da Série B e eu vou ver se eu faço para outro vídeo a simulação da Série A, mas só mais para frente quando já tiver nas rodadas finais também. Talvez daqui umas 3 rodadas na Série A gente possa simular esse restante. Enfim, já vou adiantando que vai ser um vídeo longo, então se você for assistir o vídeo, vai com paciência. E se você discordar de qualquer um dos resultados que eu colocar aqui, comenta aí embaixo para a gente discutir qual o resultado final, né? Se tivesse algumas dessas mudanças. Enfim, já tiveram alguns resultados nessa 31ª rodada, como a vitória do Grêmio contra o Sport e a vitória do Cruzeiro contra o Vasco, que foram as principais, né? Enfim, bora logo, porque eu já tô enrolando muito, né? Começando por Criciúma e Chape, é aquela lógica da Série B, né? O mandante, na maioria das vezes, vence os jogos. Claro, depende da fase que o time tá. E fora de casa, na maioria dos jogos, os times perdem. Enfim, começando com Criciúma e Chape, eu já vou de um 2-0 Criciúma. Ituano e Brusque, 2-0 Ituano também. CSA e Tombense, aqui eu acredito em um empate. Naturalmente, os times que são mandantes têm uma certa vantagem, mas tem vezes que isso não acontece. E o CSA está na zona de rebaixamento, então não é uma das melhores equipes do campeonato. A Tombense também não está tão bem, mas em determinado momento da Série B foi um dos grandes concorrentes na disputa do G4, né, que estava colado uma época atrás do Vasco. Enfim, aqui eu acredito em um empate, 1-1. Bahia e Operário, vou de 2-0 Bahia por estar lá em cima, ser mandante, enfim. Provavelmente o Bahia ganha. Ah, eu acho que já estava tendo esse jogo do Ituano com o Brusque no momento que eu tô gravando. Provavelmente, inclusive, já acabou. Não sei quanto que terminou esse jogo. Mas se eu não me engano, o Ituano venceu mesmo esse jogo. Enfim, bora continuar aqui. Ponte Preta e Cruzeiro. Aqui eu acho que é um jogo muito bom. A Ponte não tá mal no campeonato, muito pelo contrário. Se engatar uma boa sequência de vitórias nessa reta final, pode brigar para subir para a Série A ainda. Só que vai pegar um Cruzeiro muito bem, muito superior que qualquer outra equipe dessa Série B. E que é uma das únicas equipes que joga bem dentro de casa, principalmente, lógico, mas fora de casa também é a que dá mais trabalho. Não é à toa que venceu do CRB lá em Alagoas recentemente, em um dos últimos jogos. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, venceu do CRB lá em Alagoas, uma missão que é muito difícil. Enfim, mas eu acredito no empate, um empate em 1-1. Enfim, Sport e Náutico, eu acredito uma vitória do Sport, é clássico, né? Mas Náutico tá muito mal. Ituano e CRB 2-0 Ituano. Vasco e Londrina aqui é um dos grandes jogos. O Londrina, no momento, sem essas simulações, é o grande concorrente com o Vasco. Mas também não é nada demais esse time do Londrina. E o Vasco oscila demais, porém, em casa, eu acredito que é melhor. Aqui eu acho que o Londrina vai tentar basicamente se defender para não perder esse jogo e continuar vivo no campeonato. Eu não sei se vai conseguir, mas eu acredito em um jogo de poucos gols e é por isso que eu acredito em um 0-0, um jogo bem feinho que o Vasco vai tentar mais que o Londrina, mas que o Londrina vai conseguir se defender bem e segurar um empate em 0-0. Duvido muito que o Londrina ganhe do Vasco em São Januário, acho quase impossível, mas eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade pelo estilo que eu acredito que seja muito defensivo do Londrina nesse jogo. Depois estão, mas aqui é um dos grandes jogos do campeonato. Pode mudar completamente o restante da Série B. Por exemplo, com uma vitória do Londrina, fica empatado em pontos. Então pode mudar muita coisa. É um jogo muito importante para o restante da Série B. Tombense e Novo Horizontino, acredito numa vitória da Tombense por 1-0. CSA e Guarani, que eu acho que é um empate, 1-1. Brusque e Criciúma, 2-1 Brusque, justamente nessa lógica dos mandantes. Operário e Vila Nova, vou de 2-1 Operário. Sampaio e Grêmio,
Logicamente tem um clubismo para tentar favorecer o Grêmio, mas tem muitos jogadores que estão suspensos para esse jogo. E é fora de casa também, a chance do Grêmio ganhar fora de casa é muito baixa pelo que vem apresentando. E o Sampaio é um ótimo mandante. Então eu acho que a gente vai sofrer e eu acho que o Grêmio perde 2-0. Chapecoense e Bahia, que eu acredito um empate 1-1. Guarani, Criciúma e Londrina, acredito em um 2-0 Guarani. Náutico e Tombense, que eu acredito em um 0-0. Novo Horizontino e Bahia, 1-1. Grêmio CSA, 3-0 Grêmio, em casa, confia na gente. Cruzeiro e Ituano, vou de 2-0 Cruzeiro. CRB e Chapecoense, 1-0 CRB. Brusque e Sport, 0-0. Operário e Vasco, acredito em 1-0 Operário. Sampaio Correia e Ponte Preta, 2-0 Sampaio. Vila Nova e Criciúma, 1-0 Vila Nova. Sofrido, assim como na última rodada que aconteceu de verdade, sem ser simulação. Venceu o sofrido do Brusque e tinha vencido um jogo sofrido também. Acho que foi contra o Guarani em casa, se não me engano. Não, contra o CRB. Foi um gol de pênalti essa vitória contra o CRB. Acredito que vai ser parecido contra o Criciúma. Um jogo difícil com um único golzinho. Ponte e Vila Nova, 3-0 Ponte. Essa lógica de mandante e visitante é o que mais consta na Série B. O mandante, na maioria das vezes, tem muita superioridade no confronto e o visitante geralmente se dá mal. O Cruzeiro é a grande exceção. Enfim, Sport e Cruzeiro, acho que aqui é um bom jogo. A tendência é o Cruzeiro vencer, mas eu acredito um empate 1-1. Ituano e Guarani, 2-1 Ituano. Vasco e Novo Horizontino, 1-0 Vasco. Tombense e CRB, 1-0 Tombense. CSA e Sampaio, 2-0 CSA. Criciúma e Náutico, 3-0 Criciúma. Londrina e Grêmio, acredito em uma vitória por 1-0 do Grêmio. Mas aqui é um bom jogo. O Londrina também vai dar a vida nesse jogo para continuar com alguma chancezinha de subir. Mas eu acredito que o Grêmio vai sofrer desse jogo. Bahia e Brusque, 2-0 Bahia. Chape e Operário, 1-0 Chape. 35ª rodada. Guarani e CRB, 2-1 Guarani. Sport e Vasco, bom jogo. Bom jogo não, né? Vai ser um jogo feio, mas um jogo muito disputado. Eu tô na dúvida entre 1-0 Sport ou 0-0. Mas como o Vasco sempre dá um jeitinho de se complicar, 1-0 Sport. Novo Horizontino e Náutico, 2-0 Novo Horizontino. Tombense e Ponte, 2-1 Tombense. Sampaio e Chape, 3-0 Sampaio. CSA e Londrina, acredito um empate 1-1. Criciúma e Ituano, 1-0 Criciúma. Operário e Brusque, 2-1 Operário. Dois times na briga contra o rebaixamento, então é confronto direto. Grêmio e Bahia, acredito numa vitória do Grêmio por 2-1. Vila Nova e Cruzeiro, acredito em uma vitória por 1-0 do Cruzeiro. Ponte e CSA, jogo a cara da Série B, 2-1 Ponte. Náutico e Grêmio, uma vitória do Grêmio por 2-0. Ituano e Sampaio Correia, 2-1 Ituano. Vasco e Criciúma, não consigo enxergar um tropeçozinho do Vasco nesse jogo. 1-1. Cruzeiro e Guarani, vou de 4-0 Cruzeiro. CRB e Operário, 2-1 CRB. Brusque 1-0 no Novo Horizontino. Londrina, acho que empata em 1-1 com o Sport. O Bahia ganha de 2-0 do Vila Nova. E a Chape empata em 0-0 com a Tombense. 37ª rodada. Ponte 2-0 no Criciúma. Sport Operário 1-0 Sport. Novo Horizontino e Cruzeiro 1-0 Cruzeiro. Vasco e Sampaio ficam 4-1 Vasco. 3-1. Tombense e Grêmio, acredito num 2-1 para Tombense. CSA e Vila Nova 1-0 CSA. Brusque e CRB 1-1. Londrina e Ituano 2-1 Londrina. Bahia e Guarani 2-1 Bahia. Vasco e Chapecoense e Náutico 1-0 Chapecoense. E agora a última e derradeira rodada, Guarani e Chapecoense, 2-0 Guarani. Náutico e Ponte, cadê a Ponte? A Ponte tem uma mínima chance, então 1-0 Ponte contra o Náutico. Mas em situações normais, eu acredito em um empate nesse jogo. Ituano e Vasco, 2-1 Ituano. Grêmio e Brusque, 3-0 Grêmio, fechar com chave de ouro a Série B, subiu, vá, esqueça tudo.
Cruzeiro e CSA, olha que marcante. O jogo que marcou o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B foi contra o CSA, né? Naquela fala do Thiago Neves, que o Cruzeiro perdeu na Série A e foi rebaixado. E o jogo, a última rodada da Série B vai ser justamente contra o CSA. Então acho que aqui o Cruzeiro vai ter muita festa nesse jogo e perdeu aquele jogo que foi rebaixado por 1-0 e vai ganhar esse daqui também por 1-0. Um gol que vai ser muito festejado e vai decretar a ascensão do Cruzeiro para a Série A. Já subiu, mas essa vai ser a última rodada, né? CRB e Bahia, 0-0. 0-0. Acabou o Brasileirão da Série B para o CRB e para o Bahia. Criciúma e Tombense, 2-1 Criciúma. Operário e Novo Horizontino, acredito num 0-0, a cara da Série B esses dois times. Sampaio Correia e Londrina, Londrina tem chance? Não, eu afundei o Londrina, incrível. O Sampaio também no meio da tabela. Então eu acredito num 2-0, Sampaio Correia. Vila Nova Sport, Vila Nova se ganhar, escapa do rebaixamento. Dito isso, 1-1. Acredito num 1-1, sai perdendo e arranca o empate. Com isso, a Série B ficou da seguinte forma com a minha simulação. Cruzeiro subiu com 85 pontos, Grêmio com 68, Bahia 66 e o Ituano subiu com 56. A diferença do terceiro para o quarto foi de 10 pontos. E o Vasco ficou na quinta colocação com 56 também e a Ponte na sexta com 56 também. O que definiu o acesso do Ituano foi um gol de saldo de gol. Deixa eu ver o que acontece se a Ponte ganha de 2-0. 3. Dependendo do resultado. Enfim. Ficou muito nivelado, né? Putz, não sei. Eu acredito que o Vasco suba. Mas na minha simulação, que eu juro, foi a mais honesta possível. Eu não busquei nem prejudicar o Vasco e nada. Só o que eu acredito que vai acontecer mesmo. O Ituano que subiu. A gente tá falando muito do Londrina nessa briga, mas na minha simulação quem sobe é o Ituano. Enfim, aí ficou Vasco, Ponte, Sport também 56 pontos. Se o Sport ganhasse? Se o Sport ganhasse, subia também. Mas eu acredito em um empate 1-1. E o Vila também não subiu, não ficou na Série A com esse resultado. A Tombense com 55. Cadê a Tombense? Se a Tombense ganha do Londrina, Tombense também. Nossa senhora. O Sampaio venceu, então não tem muito o que fazer. O Londrina venceu também. O Londrina ficou na 11ª colocação. Eu falei em Londrina, né? Era o Criciúma. O Londrina, o CRB, o Guarani, a Chapecoense, o Novo Horizontino, o CSA. E os rebaixados, Vila Nova, Operário, Brusque e Náutico. Na beirinha, o Novo Horizontino e o CSA, né? Deixa eu ver se tem algum resultado que diferente rebaixaria eles. Se, por exemplo, o Novo Horizontino perde de 1-0 para o Operário. Confronto direto, né? Mas eu acredito num 0-0. Se o Operário vencesse, escapava. Enfim, em resumo, ficou dessa forma a nossa tabela. Muito nivelado, muito competitivo. Na minha simulação, subiu Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Ituano. E os rebaixados foram Vila Nova, Operário, Brusque e Náutico. Mas vale destacar, principalmente, que ficou muito nivelado a tabela nessa reta final. E tanto é que ficou empatado 4 times com a mesma quantidade de pontos e acabou subindo o Ituano. O Ituano, o Vasco, Ponte e Sport empatados em pontos e nos critérios o Ituano subiu para a Série A. E a Tombense ficou só com um pontinho atrás e o Sampaio com 2. Então foi tudo no detalhezinho. E os rebaixados também tiveram 2 times que ficaram empatados, 3 times empatados em pontos e só um foi rebaixado. Então nessa simulação ficou muito parelho os resultados. É uma Série B muito competitiva. E enfim, foi assim que ficou a minha simulação. Se você discorda de algum resultado, comenta aí. E quem você acha que vai subir ou ser rebaixado. Enfim, foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não, deixa o dislike e comenta aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou.